nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça, a sabedoria desse Deus maravilhoso, o Espírito de sabedoria que o doce Santo Espírito tem nos concedido. Estamos aqui mais uma vez reunidos para desfrutarmos deste livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, em especial, nós vamos tratar do conteúdo que se encontra no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os versículos 36 e 37, e na sequência adentraremos no capítulo 5, dos versículos do 1 até o 11. Mas antes, é importante nós fazermos uma revisão acerca do que nós já vimos, e aí nesta revisão é sempre importante dizer que o homem, infelizmente, no jardim, ele caiu. E Deus, claro, quando nos criou, sabia de todas essas coisas. Mas havia um plano para que, mesmo com essa queda, nós seríamos restaurados. Deus, sabendo de toda a obra criadora, sabendo que ao criar o homem à sua imagem e semelhança, sabendo que esse homem, infelizmente, cairia no jardim, mas mesmo com tudo isso planejado antes que as coisas fossem criadas, houve a contribuição do Filho amado como Redentor, esse que um dia deixaria o alto trono, desceria como homem, homem de dores, homem que sabia o que é padecer, homem destinado à cruz do Calvário, homem cujo sangue precioso derramado na cruz poderia nos redimir, nos restaurar e nos levar à condição de filhos de Deus novamente. Esta vinda é o primeiro envio que faz parte do plano eterno de Deus, de que todas as coisas um dia sejam de Cristo, por Cristo e para Cristo. Então, a primeira vinda de nosso Senhor, e isso nós vimos quando estudamos o Evangelho de João, marca realmente esta primeira vinda, a vinda do Filho de Deus, o Verbo encarnado de Deus, aquele que sozinho percorreria a senda, aquele cuja vida e obra, conduzida até a cruz, nos salvaria. E a sua vinda culminou com sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão ao trono, e como ele mesmo disse quando aqui estava, mediante sua ascensão, ele enviaria o Espírito Santo, para que agora, numa obra conjunta, não mais Jesus Cristo percorrendo a senda sozinho, mas agora o Espírito Santo, em conjunto conosco e em nós, levaria-nos à salvação agora de nossas almas. O Senhor Jesus Cristo salvou nosso espírito e agora a obra do Espírito Santo é nos conduzir a uma transformação para a salvação de nossas almas, para que possamos nos constituir como a noiva dele. E esse trabalho nós estamos vendo através do livro de Atos dos Apóstolos. E importante revisarmos, vimos ali, quando o Senhor ressuscitou, ele ainda permaneceu aqui 40 dias com seus discípulos, preparando-os para a vinda do Espírito Santo. Isso foi uma questão que nós abordamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a promessa que o Pai foi dada, e que os discípulos estivessem atentos, e esses discípulos foram preparados para isso. O Senhor ascende, depois de 40 dias, e os discípulos em oração estão unidos em Jerusalém, esperando a visitação do Espírito Santo. E não só eles, mas toda uma comunidade de 120, como nós vimos quando estudamos Atos dos Apóstolos. E vimos ali que esse dia chegou. E esses irmãos estavam todos reunidos e o Espírito Santo desce sobre eles. E majestosamente, nós vimos aquele relato sobre o dom que tomou eles porque estavam cheios do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo que tiveram essa intervenção tão extraordinária, nós vemos na sequência algo humano, e ali aquele discurso de Pedro, porque muitos daqueles judeus que viram aqueles acontecimentos achavam que aqueles 120 estavam embriagados e ignoravam realmente uma obra do Espírito Santo. E aí nós vemos agora, como foi dito,
a obra em conjunto, hoje, do Espírito Santo no homem. E aí Pedro, de uma forma maravilhosa, cheio do Espírito Santo, faz aquele discurso e há uma conversão dos primeiros 3.000, além daqueles 120 que já estavam se reunindo. E aí prosseguimos no capítulo 2, nós temos aquela cura do coxo, de toda aquela obra, aliás, desculpe, no capítulo 2 nós vemos a questão da descida do Espírito Santo, essa primeira conversão de 3.000, e agora no capítulo, e depois na sequência, no capítulo 3, nós vimos aquela questão de Pedro e João que vão ao templo e encontram aquele coxo de nascença e opera aquele milagre em nome de Jesus Cristo, e também da mesma forma a questão de muitos que ficam estupefatos em relação ao que aconteceu, e novamente, cheio do Espírito Santo, Pedro faz um discurso constrangendo aqueles, da mesma forma do primeiro discurso. O segundo discurso também é um discurso constrangedor, que leva os judeus, aqueles que um dia crucificaram nosso Senhor, ao arrependimento. E aí nós vemos a conversão de algo em torno de mais 2.000. E aí também adentramos no capítulo 4 com a questão da pressão sobre a igreja, né? Satanás, ele trabalha de forma exterior, interior, tanto fora, né, como vemos a perseguição, como dentro da igreja, através de coisas como vamos ver hoje, o trabalho de Satanás para impedir realmente a expansão da obra de Deus. Nós temos lá em Apocalipse aquele relato do cavalo branco, mas, ao mesmo tempo, cavalo branco que significa a propagação do evangelho. Temos também aqueles 3 cavalos que correm paralelamente em oposição a toda essa atividade do cavalo branco, que é a pregação do evangelho. Então, nunca nos esqueçamos disso, que a atividade realmente do Espírito Santo de convencer essas almas a se converterem, há também um trabalho opositor de Satanás. E lá no capítulo 4, nós vemos aquela questão de Pedro e João presos, de toda aquela questão deles perante o Sinédrio, da questão de Pedro com intrepidez de não negar o nome do Senhor, nem os seus, nem Pedro, nem João, nenhum deles aqui vai se submeter a regras humanas, desde que essas regras, quando essas regras contrariam a vontade de Deus. Isso é importante que nós possamos entender. Cumprimos, sim, as coisas dessa terra, porém, até o ponto de que elas não afrontam aquilo que é o plano de Deus. E aí nós vemos toda aquela questão de que Pedro e João são presos, a igreja manifestando o seu poder de oração, as maravilhas que acontecem. E aí, meus irmãos, nós podemos chegar aqui já no capítulo 4, e a partir daí eu vou fazer a leitura, começando pelo versículo 32, o que aí mostra realmente uma igreja em oração, uma igreja realmente centrada naquilo que é a vontade do Espírito Santo, e um relato de como esses cristãos, esses primeiros cristãos, estão vivendo. E isso possa nos servir de base para o que nós vamos hoje apresentar. Então, pediria que os irmãos se voltassem ali para o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, com essa revisão. Eu acredito que seja possível nós adentrarmos nos versículos de hoje, embora eu vou fazer leitura do 32, do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do 32 ao 35, só para que a gente possa estar dentro dos parâmetros do que vai ser visto hoje. Então, iniciando ali pelo capítulo 4, versículos 32 em diante, diz assim: e o tema ali dos versículos do 32 ao 35 é a comunidade cristã. Então diz assim o versículo 32, e na sequência: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus.
e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E agora vamos adentrar no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. E aí, meus irmãos, inicialmente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse texto. É importante que, muitas das vezes, a gente lê esse relato de Ananias e Safira e às vezes, nós somos muitas vezes levados a concluir que aqui se tratam de joio, não de trigo. Aqui são aqueles que Satanás pegou, jogou dentro da igreja, e assim eles trabalham em contrário da obra de Deus. E, às vezes, por nós fazermos este julgamento, nós deixamos de trabalhar muitas coisas que podem ter acontecido aqui. E aí eu gostaria que os irmãos entendessem que a forma com que eu vou desenvolver esta questão de Ananias e Safira, ela está mais voltada para que nós possamos concebê-los como aqueles que são realmente o trigo, mas que um dia, por alguma coisa, se perderam no caminho. O Senhor mesmo, como nós sabemos, ele diz ali em 1 Coríntios 10, 12, então, 1 Coríntios 10, 12, diz assim: Aquele, pois, que pensar estar de pé, veja que não caia. Então, o que é importante, e eu acredito que essa abordagem ela vai se basear nisso, eu prefiro olhar Ananias e Safira como trigo, como pessoas do Senhor que caíram, e aí nenhum de nós está livre, meus irmãos. Aí nós podemos tomar alguns exemplos. Eu tomo o próprio exemplo de Pedro. Pedro foi aquele que o Senhor perguntou, né, que diz ser o filho do homem, e ele mesmo ali cheio, né, o Senhor
ele foi enchido por Deus e ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E momentos depois, nós vemos aquela reação de Pedro, tomado por Satanás. Ele vai dizer, quando o Senhor vai falar sobre a questão dele ir à cruz, ele ali repreende o Senhor e diz: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de maneira alguma te acontecerá. E nós vemos aquela repreensão que o Senhor deu, não a ele, mas o Senhor disse: Arreda-te, Satanás. Então, meus irmãos, eu prefiro que essa abordagem nós possamos olhar Ananias e Safira como trigo, mas que podem se contaminar. Porque se formos ver da questão do joio, nós não, isso aqui não são filhos de Deus, aconteceu isso, são filhos de Satanás, né? Filhos de Belial, e talvez não tenha uma repercussão maior que nós precisamos trabalhar. A repercussão é que qualquer um de nós pode vir a ser, infelizmente, tentado por Satanás, influenciado por ele e cair. Então, que o Senhor possa nos conduzir, nós possamos interpretar dessa maneira, porque ela abrange mais situações de nosso viver como cristãos, situações como irmãos, naquilo que podemos ou não podemos fazer, naquilo que ainda não fomos agraciados, naquilo que muitas das vezes nossa vontade e ímpeto nos levam a fazer, mas ainda não temos o crescimento espiritual, nem seguimos aquilo que o Espírito Santo quer, e às vezes, por uma questão como foi Ananias e Safira, decidiram fazer aquilo que não era ainda algo de seus corações. Então, é dentro dessa perspectiva que eu queria fazer a abordagem desse versículo. Mas antes, como nós vimos, o texto, iniciando ali no capítulo 4, nos versículos 36 e 37, vão dar conta de um irmão, um integrante da igreja, que é José, que é conhecido realmente como sobrenome de Barnabé, e nós sabemos a atividade de Barnabé, não só aqui nesse episódio, mas Barnabé é aquele irmão, como nós vemos, que depois vai trabalhar junto com Paulo, vai estar com João Marcos. Barnabé é um homem que nós vemos relato dele em Atos capítulo 9, versículo 27, Atos capítulo 11, de 22 a 26, no versículo 29 também do capítulo 11, o 30. No capítulo 13, nós temos citação a respeito de Barnabé, dos versículos de 1 a 3. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, o versículo 12, os versículos 20, 27, 28. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 2. Então, Barnabé realmente é um homem cuja história, cuja sequência de sua vida cristã é realmente uma atividade muito intensa. O seu amor não era apenas de palavras, mas foi demonstrado por meio de obras. O crescimento espiritual de Barnabé é notório. Nós não percebemos apenas nessa questão aqui de que ele, uma vez convertido, um coração com o Senhor, leva-o a tomar essa atitude de que um bem seu ele vende e traz integralmente o preço e deposita aos pés dos apóstolos. Então, isso é uma coisa muito interessante que nós precisamos, desde já, fazer distinção aqui. Barnabé, nesse texto que nós lemos, e nós depois, quando vamos adentrar no capítulo 5, vai aparecer ali no versículo 1, entretanto, ou seja, vai ser uma atitude copiada, como Ananias e Safira que nós lemos aqui, vão fazer o mesmo que Barnabé fez, porém, não com o coração. E isso é importante nós trabalharmos aqui, que muitas das vezes, eu me lembro que eu uma vez escutei de um irmão uma coisa muito interessante. O irmão disse que nunca pegue carona no cordeiro do outro. E talvez isso tenha acontecido aqui. Ananias e Safira, vendo esse acontecimento de Barnabé, quiseram pegar carona no cordeiro de Barnabé, ou seja, quiseram fazer o mesmo ato. Barnabé vendeu aquele terreno e entregou tudo aos pés dos discípulos. E aí eles achando, que fazendo a mesma coisa, sem coração para isso,
isso poderia ser algo significativo e não foi. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente dê valor ao crescimento espiritual. Não é na nossa, por exemplo, nós somos introduzidos na igreja, somos convertidos, porém, nossa caminhada espiritual deve ser com tremor e temor. Não podemos dar saltos largos, nem longos, não podemos imitar os santos, mas esperar que o Espírito Santo, na medida em que nós vamos avançando, crescendo, ele nos indique aquilo que devemos fazer. Então, vejam que mesmo como diz lá, nos versículos do 32 ao 35, como era aquela comunidade cristã, de que eles entregavam aos pés dos apóstolos, que as coisas eram comuns, mas nós não podemos fazer isso como algo a ser obrigatório na vida de todos. Isso aqui não foi imposto, isso aqui foi uma condição que o Espírito Santo, trabalhando em cada um deles, os fez desenvolver, os fez transformados. E o perigo é esse, que pessoas como Ananias e Safira, que não estavam realmente ainda nessa condição, acabaram fazendo algo e a transformação ainda não indicava que essas coisas seriam feitas do coração. E aí o resultado não foi adequado. Então é importante que nós tenhamos essa questão muito bem trabalhada, a questão de que é necessário um crescimento espiritual, uma caminhada, não queiramos dar passos longos. Se vemos algum irmão com espiritualidade superior, não cobicemos isso. Esperemos o tempo certo, que o Espírito Santo sabe o que vai fazer com cada um de nós e ele não atropela. O Senhor é muito organizado em suas coisas e tudo é uma progressão espiritual. Então é bom que se deixe isso para que a gente tenha noção desse acontecimento de Ananias e Safira e traga para os nossos dias aquilo que o Senhor quer que façamos, aquilo que não quer que façamos, aquilo que o Espírito Santo já nos convenceu, já nos ganhou, e aquilo que, infelizmente, é por nossa própria vontade. Isso é muito perigoso quando agimos pela nossa própria vontade. Queremos agradar a Deus, mas não há ainda uma transformação necessária e suficiente naquele campo. Ou talvez algo que queremos fazer que não é ainda o que o Senhor quer que façamos. E esse episódio, ele demonstra muito isso. Então, eu queria me valer também, porque esse comportamento de Ananias e Safira demonstra alguma cobiça, demonstra uma hipocrisia em fazer algo que ainda não é real, é apenas um papel desempenhado sem uma realidade espiritual. Então, eu queria me valer do que se encontra em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, os versículos de 1 a 6, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Também temos o versículo 16, o Senhor diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E o 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai que em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, com esse relato, nós vemos que a obra que é feita para Deus não é para agradar os homens, nem para que possamos tirar qualquer proveito, mas sim
a obra de Deus é algo que o Espírito Santo, mediante nossa transformação, nos indica a fazermos. Vemos, sim, nesses 2 episódios, como o versículo 1 do capítulo 5 mostra um entretanto, que há uma comparação entre a oferta feita por Barnabé, essa oferta feita mediante uma vida transformada, mediante uma vida que o Espírito Santo, alocada nele, levou a fazer isso, em oposição à outra obra feita por Ananias e Safira, que o Espírito Santo não indicou que isso acontecesse, ou se indicou, foi pervertido. Então, é isso que nós temos que ter sempre cuidado, e precisamos pedir diante do Senhor que nos livre disso, que nós possamos, com tremor e temor, todas as vezes que tivermos qualquer promessa, qualquer coisa que nos que achemos que seja espiritual, que nós possamos realmente, à luz do Espírito Santo, em oração, pedimos que o Senhor nos dê paz ou não nos dê paz em fazermos. Essa experiência de Ananias e Safira possa nos provocar isso. Então, meus irmãos, também podemos dizer que nós lemos toda aquela questão, fizemos uma revisão, todo o progresso da igreja, né, desde o capítulo 1 de Atos, aquela questão dos 120, a conversão dos 3.000, dos mais 2.000, o crescimento da igreja. E nós sabemos que Satanás não está satisfeito com isso. Satanás realmente vai agir de todas as formas, ele vai tentar, como nós vimos, destruir a igreja por fora, né, de uma forma exterior, por meio da perseguição, como nós vimos, mas também ele vai tentar se infiltrar na igreja para atacá-la, de dentro para fora. E nós vemos um exemplo aqui, onde ele conseguiu isso. Ele conseguiu fazer com que 2 membros, né, 2 irmãos, fossem seduzidos e, nessa afronta, pudessem realmente colocar o Espírito Santo em xeque. E essa é a questão. Então, nenhum de nós está livre, nós precisamos entender isso diante do Senhor, por mais espirituais que sejamos, que estejamos, nenhum de nós está livre disso. É importante sempre dizer, e muitas das vezes os irmãos, muitas das vezes não conseguem entender isso, mas no campo espiritual, tanto Deus como Satanás atuam. Muitas das vezes nós vemos em alguns locais de reunião, as pessoas dizerem, o Senhor me revelou isso, o Senhor disse isso. Irmãos, é um perigo a gente fazer isso, porque se não for debaixo de oração e de realmente algo em torno do Espírito Santo, nós precisamos entender que Satanás também pode estar atuando e nos convencendo de algo que parece espiritual, mas não é. Algo que parece que vai edificar a igreja, mas vai destruí-la. Então, o temor e tremor do Senhor é fundamental. Então, nós queremos, né, muitas vezes falarmos para os irmãos que recebemos algo que vem do Senhor, mas é fazer como Paulo, que mediante toda aquela revelação, que ele subiu ao 3º céu, ele esperou 14 anos para que aquilo pudesse ser divulgado. Que esse temor e tremor possa ser também constante em nossas vidas. Uma outra coisa importante, meus irmãos, é o que se encontra... e também voltando à questão da perseguição, né? O adversário, o diabo, né, Satanás, que de fora combatia a igreja nascente, ele agora conseguiu infiltrar nos corações de 2 de seus membros. E isso tem que nos chocar, isso tem que nos chamar a atenção. Eu queria também trazer o conteúdo que se encontra em Eclesiastes. Então, vamos ao livro de Eclesiastes, o capítulo 1, versículos 9 e 10, para nos dar clareza. Eclesiastes 1, 9 e 10 diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, ver isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. E o que eu estou querendo dizer com isso, ao ler esses 2 versículos de Eclesiastes 9 e 10? Esse episódio de Ananias e Safira não é nada inédito. Nós temos
No relato, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos ali, na questão lá de Josué, capítulo 7. Então, Josué, vou abrir aqui no livro de Josué, capítulo 7, algo que já foi, algo que já aconteceu antes. Vamos só encontrar aqui, Josué, capítulo 7. Os irmãos se lembram de um episódio de Acã, quando nós vemos ali, depois que Moisés parte, né, e aí é incumbido Josué entrar com o povo de Israel na terra prometida, nós vemos toda aquela questão de que eles, de uma forma triunfal, eles conseguem derrubar o muro de Jericó, estão avançando, mas há uma coisa de uma retenção provocada por Acã. Esse relato se encontra no capítulo 7 de Josué, e que isso, essa retenção, da mesma forma dessa retenção de Ananias e Safira, e é importante também voltar aqui, é uma compreensão do que nós lemos no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, que houve uma promessa, não está aqui dito, mas é entendido, de que Ananias e Safira prometeram entregar todo o conteúdo daquela venda. Então, isso é importante dizer. E essa questão do que eles reteram, né? Eles reteram parte do valor da venda. Isso tem um paralelo, se traça um paralelo com o que aconteceu ali em Acã, quando ele separou uma capa babilônica, como diz ali no capítulo 7, no versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 quilos, cobicei-os, da mesma forma que Ananias e Safira, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra por meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então, isso não é novidade, isso já aconteceu, e os irmãos sabem o que aconteceu com Acã e sua família. Foram apedrejados e mortos. Então, o Senhor, devemos tremer e temer o Senhor, isso não é novidade. Então, esse relato pode nos espantar, mas é assim que a justiça de Deus age. Daí, nosso compromisso, nosso tremor e temor diante daquilo que devemos fazer por obra do Espírito Santo e aquilo que não devemos fazer por obra, infelizmente, de uma sedução de Satanás, de algo de nossas almas que não estão ainda transformadas conforme o Espírito Santo quer. E que nós possamos ter isso como alerta. Aí podemos, trazendo esse exemplo de Acã, de mostrar que não há nada de novo, tudo já foi um dia, podemos trazer outros exemplos semelhantes em que o Senhor tratou de sua justiça de imediato. Os irmãos se lembram daquele episódio de Uzá, quando a arca de Deus ela cai, né? E aí Uzá tenta segurar a arca e ele é fulminado. Os irmãos se lembram de Nadab e Abiú, quando levaram fogo estranho e foram fulminados. Então, irmãos, não tem nada de novo. A gente pode se espantar com esse relato, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí também podemos falar um pouquinho dessa atitude. Aliás, eu queria ver um pouquinho dessa questão da hipocrisia, né, que houve aqui de Ananias e Safira. Essa representação de algo que não tinha sido dado pelo Espírito Santo. Ou se dado, eles não foram adequadamente levados a isso. Ouviram outra voz e foram seduzidos. Mateus, capítulo 15, os versos 7 e 8. Então, Mateus, capítulo 15. Mateus 15, os 7 e 8 dizem assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu trouxe esse versículo porque muitas das vezes nós somos levados, e aí nós só temos essa capacidade de sabermos aquilo que é exterior. Coração nós não sabemos, não percebemos. Coração, como eu já vi uma vez, é terra que ninguém nunca andou, só o Senhor conhece. Então a gente tem que estar muito preparado com o Espírito Santo para que a gente possa ter essa distinção.
não julgando como joio e trigo, mas entendendo que é possível que nossos corações possam ser pervertidos. E aí, voltando àquela questão da hipocrisia, podemos falar alguma coisa acerca do exemplo de Barnabé e do que a fascinação do que aquilo que aconteceu com relação a Ananias e Safira. Então, o exemplo que houve do desprendimento de Barnabé fascinou Ananias e Safira. Eles tiveram o ímpeto de imitá-lo, mas tentaram, de uma forma jeitosa, um meio termo, como nós vimos o que aconteceu. A dádiva deles não era produzida pelo amor. O amor deles era falso. Eles buscavam louvores dos homens e reconhecimento por parte das pessoas. Eles queriam glórias pessoais. Eles, portanto, eram hipócritas e, por isso, houve esse tratamento. E a hipocrisia, meus irmãos, é a dissimulação deliberada, a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem, façam acreditar que são muito espirituais, quando na realidade ainda não são. E esse é um perigo que nenhum de nós está livre. E nós precisamos ir diante do Senhor, precisamos que o Espírito Santo possa nos constranger, precisamos que o Espírito Santo possa nos mostrar a nossa realidade espiritual. Não peguemos carona no cordeiro do outro, não queiramos dar passos à frente da obra transformadora do Espírito Santo. Até porque, como foi dito, a obra hoje é a obra em conjunto do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo precisa de nós e nós precisamos da unção do Espírito Santo. E que nós, na nossa caminhada, não apaguemos nem entristeçamos aquilo que o Espírito Santo quer. E aí também podemos, só um comentário acerca da definição do que significa o nome Ananias. Ananias significa o Senhor é gracioso. E aí também há um contraste que, da mesma forma que o Senhor é gracioso, ele também é santo. E ele não tolera aquilo que, infelizmente, suscitou no coração de Ananias. O nome de Safira significa bela, formosa. Mas vejam, essa beleza e formosura, talvez exterior, demonstra aquilo que o Senhor falou sobre a questão do sepulcro caiado. São bonitos por fora, mas, infelizmente, cheio de maquinações nos corações. Então, essa hipocrisia que aconteceu, ela foi totalmente desmascarada. Mas vejam, como é interessante, como é que ela foi desmascarada, e nós nunca podemos nos esquecer disso, e foi dito desde que nós começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Estes homens convertidos estão cheios do Espírito Santo. Pedro, como nós lemos, as suas intervenções, quem era Pedro? Aquele homem que negou o Senhor, mas agora não é mais esse Pedro. É um homem realmente transformado, um homem realmente agora ungido pelo Espírito Santo, e ele, na sua vida, como nós vemos aqui, ele está cheio do Espírito Santo. E como cheio do Espírito Santo, ele pode ser usado. O Espírito Santo pode trazer a Pedro uma realidade que é espiritual, como nós vimos que trouxe diante do relato. Vamos voltar lá no caso, Atos capítulo 5, porque Pedro fala para Ananias coisas que só o Espírito Santo sabia. Pedro não sabia. Pedro não sonda o coração, como está ali. Quando Pedro se dirige a Ananias, vejam, isso aqui é algo que é trazido pelo Espírito Santo. Ele diz assim no versículo 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Isso somente o Espírito Santo pode fazer. Mas vejam, para isso é preciso que estejamos adornados com o Espírito Santo. Toda essa manifestação, ela só pode acontecer mediante os corações devotados e voltados para a obra do Espírito Santo. Podemos dizer, trazer, por exemplo, aquela experiência de Caim. Lembram-se quando Caim, um dia, ali, vendo que a oferta de seu irmão era aceita,
suscitou no coração dele o desejo de matar seu irmão. E o Senhor o repreendeu ali, Deus o repreendeu. O Senhor disse, não é certo, é melhor que eu volte ao texto. Então, nós vamos ali em Gênesis, que o Senhor diz para ele, né? O Senhor diz assim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Isso está em Gênesis capítulo 4, o versículo 6. E no 7 o Senhor diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o Senhor fala aqui, fala dessa questão da possibilidade de Satanás realmente vir e nos trazer algo que não é aquilo que é a direção de Deus, mas cumpre a nós dominarmos isso. E isso não aconteceu no caso de Ananias e Safira. Então, são perigos que estamos aí propensos, pode acontecer conosco, não somos melhores nem piores do que esse exemplo, mas sabemos que o Senhor mesmo disse, se procederes bem, não é certo que será aceito, porém, todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E nós, aqui, no exemplo de Caim, deu oportunidade a Satanás, e infelizmente Ananias e Safira também deram oportunidade a Satanás, e quase que o estrago foi grande, não fosse a obra do Espírito Santo para que essa situação fosse revertida. E aí nos lembramos de novo daquele conteúdo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Quem pensar estar de pé, cuidado para que não caia. Então, o pecado cometido por Ananias e Safira não foi apenas, meus irmãos, o de mentir ao Espírito Santo, mas tentar falsificar o Espírito Santo. Eles não blasfemaram o Espírito Santo. Isso é bom deixar aqui bem claro, porque o Senhor disse que todo pecado contra o Espírito Santo, de blasfemar o Espírito Santo, não seria perdoado. Esse aqui não é um pecado de blasfêmia ao Espírito, mas uma tentativa de falsificar o Espírito Santo, uma tentativa de usar o Espírito Santo em algo que não era dado por ele, buscando representar. Como é que foi essa obra de falsificar? Eles buscaram representar essa obra de forma que era uma obra fraudulenta, como se fosse algo divinamente inspirado. Não foi inspirado pelo Espírito Santo essa questão deles venderem esse bem. Ou se foi pervertido. Assim, Ananias procurou fazer com que o Espírito Santo participasse do seu horrendo crime. Seu pecado foi dar uma parte daquele valor, dizendo que estava dando tudo. Seu pecado foi mentir ao Espírito Santo e enganar a igreja por trás da hipocrisia. E aí onde estava a atividade sutil de Satanás. Justamente como vimos, Satanás tenta, de uma forma exterior, na perseguição, e agora este é um exemplo de uma tentativa de Satanás agir contra a igreja dentro da própria igreja. Então, os ataques de Satanás, como nós vimos, podem se dar da forma de perseguição, como vimos até então, ou a corrupção, que é uma forma interior, que é o episódio aqui de Ananias e Safira. Devemos pressupor que Ananias e Safira assumiram algum tipo de compromisso, uma promessa no sentido de dar à igreja todo o dinheiro arrecadado com a venda. Isso eu já tinha falado, isso é importante frisar, né? Porque senão Pedro não teria se dirigido dessa forma. Ao entregarem apenas parte do valor, ao invés do total, eles tornavam-se culpados de uma apropriação indevida. Como nós vimos também lá no caso de Acã. Acã se apropriou de algo que era indevido. Houve falta de integridade. Eles não eram apenas avarentos, mas também ladrões e mentirosos. Ou eram, ou se tornaram. E aquela velha questão de que não vamos trabalhar aqui no sentido de julgá-los, dizer que se tratam de joio, mas que podem ser corações diante do Senhor que foram pervertidos. Eles buscavam o crédito e o prestígio daquela generosidade sacrificial que iam fazer, porém, sem realmente o devido sacrifício, que era
pagar todo o preço que recebia, entregar todo o preço da venda daquele bem. E a motivação do casal em tal doação não era ajudar os pobres, mas inflar o próprio ego. Eles viram a repercussão que houve do que Barnabé fez e cobiçaram aquilo, sem que aquilo tenha sido realmente uma obra dada pelo Espírito Santo. Ou se dada, foi pervertido. E aí, irmãos, outra coisa interessante a abordar é que se Satanás tivesse logrado êxito nesse episódio e se infiltrado na igreja com o fermento da hipocrisia, nesse exemplo de Ananias, o vigor do cristianismo estaria abalado. Deus extirpou a hipocrisia na igreja e tratou de forma radical com Ananias e Safira para preservar a sua igreja. Como consequência, houve grande temor. E aí é por isso que em todas as coisas que fazemos diante do Senhor, precisamos ter o devido temor e tremor. É para isto que serve o juízo de Deus. E aí nós precisamos pegar um outro exemplo que nos vale com relação a esse acontecimento. Se encontra na parábola da figueira, Mateus 21, os versículos 18 e 19. Então, Mateus 21, os versículos 18 e 19, que vai dar conta daquela figueira. Mateus 21, 18 e 19, que diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então veja que o Senhor encontra aquela figueira só de uma aparência exterior, folhas. Mas pela aparência exterior, essa figueira de ter folhas, com certeza era para ter algum fruto. E por isso que o Senhor realmente ele condenou aquela figueira. Porque não adianta termos só uma aparência. É preciso que tenhamos realmente uma vida interior, uma obra do Espírito Santo, para que realmente se produza fruto. E aí temos que dizer que o fim da hipocrisia, do fingimento ou da aparência é a morte. E aí também queria trazer um exemplo que Deus precisa tratar quando algo afronta realmente a sua soberania, o seu poder, a sua majestade, o seu plano. Os irmãos se lembram do tratamento que Deus desferiu sobre o caso de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um dia planejou um homicídio e um adultério e agiu de forma escondida, de forma vil, e os irmãos sabem o tratamento que Davi recebeu do próprio Senhor, a forma que o Senhor não deixou passar. Então, assim como aquele exemplo de Davi, que Deus não passou a mão na cabeça, já pensou os irmãos, se Deus tivesse permitido que aquela criança, filha do adultério, concebida por adultério, aquela criança não morresse? Então, esse episódio de Ananias e Safira não é muito semelhante. Deus tem que tratar. E a forma de Deus tratar é manter realmente a sua lei e nos provocar o tremor e temor. Então, o Senhor julga o pecado com severidade. E aí é importante, no início de um novo período da história da salvação. Então, naqueles exemplos que nós vimos, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho ao Senhor. Isso se encontra lá em Levítico 10. Deus providenciou a execução de Acã por desobedecer às ordens, depois que Israel entrou na terra prometida. Isso sim, e nós encontramos na questão de Uzá aquele acontecimento que quando Uzá tentou segurar a arca de Deus, ele foi fulminado. Uma outra coisa importante, meus irmãos, acerca desse relato do capítulo 5, dos versículos de 1 a 11, que é a primeira vez aqui que o termo igreja é utilizado.
né? Muito interessante isso. E também nos valemos de que Jesus prometeu edificar a sua igreja e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Na morte de Ananias e Safira, há, sem qualquer dúvida, um ato de julgamento de Deus. Ananias e Safira perderam-se para sempre. Agora é uma pergunta que devemos fazer aqui. Ananias e Safira perderam-se para sempre, ou, à semelhança do caso de Corinto, houve apenas a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Vamos pegar o acontecimento de Ananias e Safira e dizer que se trata de joio, que são duas pessoas que não tinham Senhor, e vamos dizer que realmente Deus fez esse julgamento e retirou aqueles que não são dignos, e aí estamos aqui julgando, considerando eles como joio, né? Ou não, ou vamos apenas dizer assim, eu prefiro não julgar, eu prefiro apenas entender de que isso é possível acontecer com qualquer um de nós. E os irmãos se lembram que quando o Senhor faz o relato lá do joio e do trigo, ali é uma questão de que os empregados, que o Senhor fala, né, que semeou o trigo e depois vem que o inimigo semeia o joio, e os empregados eles pedem ao Senhor se é possível de que eles possam ir lá e retirar o joio do trigo. E o Senhor responde que não, que o trigo e o joio eles vão ser deixados até a ceifa. E o Senhor é que vai fazer essa colheita. Então, isso traz a nós a ideia de que nós não podemos fazer esse julgamento. O que nós temos que perceber, sim, há o joio e o trigo, há aqueles que são, aqueles que não são, porém também há os que são e que infelizmente podem ser pervertidos por Satanás. Essa é a compreensão mais abrangente que nós devemos ter, e não apenas apanharmos o exemplo de Ananias e Safira, concluirmos que é joio e acharmos que isso não acontece. Não pode acontecer com os que são realmente trigo, de que uma vez eles podem ser pervertidos por Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, traz um conteúdo também que é interessante. Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós podemos, meus irmãos, atestarmos que a boca nossa e de nossos irmãos confessaram a respeito da salvação, mas nós podemos afirmar realmente que aquele coração que confessou é realmente um coração contrito ou um coração adequado ao Senhor? Nós não temos essa condição. Então, o que nós podemos fazer é não julgar, é não achar que temos a capacidade de separar o joio do trigo, mas que nós viremos conviver com o joio e com o trigo, mas sempre pedindo ao Senhor o devido tremor e temor, para que nós não caiamos numa situação de sermos pervertidos por Satanás. Que o Senhor nos livre disso. Provérbios 23, 26, também tem um conteúdo muito interessante. Então, Provérbios 23, 26. E vejam que ele é um alvo do Senhor. Então, Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. O que o Senhor busca, meus irmãos, são corações. Corações realmente contritos e convertidos ao Senhor. Corações esses que, uma vez contritos e convertidos, podem ser usados para aquilo que o Senhor quer, aquilo que é a obra de Deus. Sem essa conversão, sem essa entrega de nossos corações, o que vamos fazer em prol da obra de Deus pode ser coisas que o Senhor não se agrade. Então, tudo que o Senhor quer é um coração. E um coração
é a base para que a vontade de Deus seja feita. E nós podemos tomar deste exemplo o que aconteceu com Ana, naquela época, na época de Samuel, né, anterior a Samuel, quando realmente o sacerdócio de Deus estava degradado. Eli e seus 2 filhos, um sacerdócio degradado. E aparece uma mulher com o coração, e aí essa mulher com o coração, é possível fazer com esse coração posto diante da vontade do Senhor, é possível fazer uma promessa que é abençoada por Deus. E o fruto que dessa promessa ocorre, que é uma vida, que foi a vida de Samuel, consagrada, produz realmente aquilo que o Senhor quer. É dentro dessas promessas, mediante um coração que o Senhor busca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós também temos que falar um pouco da questão, e aí vamos mostrar a questão das promessas, trazer para a nossa experiência hoje. Nós vimos o caso de Ananias e Safira, o que aconteceu com eles, do que eles um dia prometeram e não tinham o coração adequado para isso, e tratando conosco, trazendo para os nossos dias, nós precisamos buscar, através desse relato, o que o Senhor quer tratar conosco hoje. E o que o Senhor me deu como algo a ser tratado é a questão das nossas promessas. E aí, para falar disso, nós precisamos nos valer do que se encontra em Deuteronômio, capítulo 23. Então, o livro de Deuteronômio, só encontrar aqui, capítulo 23, os versículos de 21 a 23. Nós vamos tratar agora da questão da promessa, das promessas. Então, diz assim o livro de Deuteronômio 23, 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor, teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então, aqui é um relato, né, do perigo dos nossos propósitos, do perigo daquilo que fazemos como promessa, por isso que foi enfatizado aqui que isso tem que nascer do nosso coração, isso tem que ser algo em comunhão com o Espírito Santo, isso tem que ser algo trabalhado em nosso interior, isso tem que ser algo não invejando, não cobiçando, não querendo dar passos longos, e aí o trabalhar realmente do que o Senhor quer com relação ao que aconteceu com Ananias e Safira é hoje em cima do que fazemos hoje. O que prometemos, aquilo que achamos no ímpeto de fazer porque vimos um irmão fazendo, um irmão que às vezes está numa caminhada espiritual muito superior a nós, e achamos que podemos dar o mesmo passo que ele, e que o Senhor nos repreenda disso, e que possamos ter realmente esse discernimento espiritual, aguardar a devida transformação de nosso ser, a devida habilitação do Espírito Santo para que a promessa que surge dele possa ser por nós levada ao Senhor, como foi o caso de Ana, e aí tudo será abençoado. Aí também temos que entender que fazer promessas não é uma forma de negócio comercial com Deus. A Bíblia nos ensina a evitar fazer promessas e juramentos. Isso se encontra em Mateus 5, os versículos de 34 a 37. Eu não vou fazer a leitura deles, porque a gente já está um pouco adiantado. Então, meus irmãos, fazer uma promessa a Deus não é uma brincadeira. Quem promete e não cumpre está sendo desonesto, como nós vimos o caso de Ananias e Safira. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Isso se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 5, versos 4 e 5. Eu vou fazer a leitura, acho interessante. Então, Eclesiastes 5, os versículos 4 e 5, que diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Isso é uma reprodução também do que se encontra em Deuteronômio 23, de 21 a 23. Porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que faz.
melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, essas coisas precisam, com temor e tremor, estar dentro de nós. Cuidado com as nossas promessas. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. A única boa razão para se fazer uma promessa a Deus é para mostrar gratidão. Isso se encontra lá em Salmos 116. Então, Salmos 116, os versículos 17 e 18, que diz assim: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Os irmãos se lembram de uma promessa que houve. A Diana, nós falamos sobre ela, sobre uma promessa adequada, coerente, mas vamos ver um exemplo de uma promessa que não foi muito adequada. Nós vemos o exemplo de Jefté, que se encontra lá no livro de Juízes. Então, o livro de Juízes, capítulo 11. Juízes 11, no capítulo 11 de Juízes, tem lá, a partir do versículo 29, a questão do voto de Jefté. Então, tem nos versículos 30 e 31. Diz assim: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E os irmãos sabem da história. Essa primeira pessoa que apareceu diante de Jefté, depois desse combate, dessa vitória, foi a filha dele. Diz assim no 34, do mesmo capítulo 11 de Juízes: vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era a filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Versículo 35. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei mais. Então, veja, algumas promessas podem trazer mais problemas que bênçãos. É importante refletir antes de fazer uma promessa. Evite promessas, principalmente, e promessa que eu quero dizer, irmãos, não é que a gente não estou aqui dizendo que não é para fazer promessa, mas promessas que o coração não foi ganho ainda pelo Senhor, e aí nós temos que lembrar do exemplo de Ana. Essas promessas, sim, não são adequadas de serem feitas. Então, eu quero que os irmãos entendam. A promessa, ela prescinde um coração. Então, se não temos um coração ainda adequado diante do Senhor, um Espírito Santo realmente que adora o nosso ser, não é adequado que façamos promessas. E existem algumas promessas realmente que precisamos entender. Então, às vezes queremos fazer promessas apresentando coisas que não temos capacidade. Então, digamos assim, uma pessoa tem um problema qualquer no joelho e faz uma promessa: Senhor, faz com que eu ganhe uma maratona, ou isso, aquilo, e a pessoa fisicamente não tem estrutura para aquilo. Então, é isso que nós precisamos entender, que devemos ver: eu tenho uma estrutura, estou adequadamente preparado diante do Senhor, eu tenho uma vida espiritual adequada para essa promessa se fazer cumprir. Então, esse exemplo que eu falei da questão da pessoa com problema de joelho querer ganhar uma maratona é uma simbologia de algo espiritual, quero que os irmãos entendam. Outra coisa, promessa em torno de sentimentos, né? A gente promete: não, Senhor, eu não vou mais ficar com raiva, irado, isso e aquilo. A gente tem que entender o seguinte: a gente diz assim: eu não vou ficar mais irado. O problema não é a questão do sentimento. Eu não posso fazer com que eu me sinta triste ou não. Isso não tem como evitar, mas a questão da reação. Como eu reajo diante de um fato triste, diante de um fato que pode me deixar zangado. Essa é a questão que o Senhor espera. Qual é a reação? O Senhor espera realmente, diante das coisas, das iniquidades, diante das tribulações, a nossa reação. E aquilo que nós possamos prometer mediante aquilo que o Espírito Santo já ganhou em nós.
Isso sim, são promessas que o Senhor tem como adequadas. Outra coisa são promessas em cima de sacrifícios físicos, né? A gente quer prometer alguma coisa, Senhor, eu vou chegar até tal local de joelho, vou fazer isso, eu vou me atormentar meu próprio corpo. Irmãos, o Senhor quer mais realmente, que mais o Senhor busca são os corações adequados, e que nós possamos entender isso. Os sacrifícios são uma vida realmente contrita e contida no Senhor, uma vida de obediência, uma vida em que se escuta a doce voz do Espírito Santo. As coisas exteriores, elas, na maioria das vezes, servem apenas para que outros vejam, mas o Espírito Santo, a obra dele é uma obra interior, a obra que o Senhor quer é uma obra de transformação de nosso ser interior. Então, que os nossos sacrifícios, as coisas que possamos ofertar ao Senhor, mediante que o Espírito Santo nos dá, sejam coisas realmente que nos causem algo de impacto interior. É isso que realmente edifica. Né? Então, nós, trabalhando uma última coisa aqui, digamos que nós venhamos a prometer de uma forma louca, alguma coisa que nós prometemos ao Senhor e não estamos conseguindo cumprir. Irmãos, assim como existe lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, então 1 João, eu já estou terminando, 1 João, capítulo 1, só um pouquinho, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se por acaso viermos a fazer uma promessa, algo como vimos no caso de Ananias e Safira, não tinha o coração ainda adequado, não foi obra do Espírito Santo, foi algo que suscitou da nossa alma não transformada, algo que prometemos e sabemos que não podemos cumprir, irmãos, vamos diante do Senhor, vamos pedir perdão e se limpar disso e não viver uma vida atormentada, sendo cobrados com certeza por Satanás acerca dessas promessas que não podemos cumprir. E sabemos perfeitamente que não é isso que o Senhor pretende. O Senhor pretende sim, é uma transformação de nosso ser, uma transformação de nosso interior, uma adequação à vontade do que o Espírito Santo quer com nossas vidas. Esse conjugar de nossas vidas diante das promessas, diante da vida do Espírito Santo em nós, nos levarão, com certeza, tendo um coração adequado, a oferecermos promessas que têm um objetivo espiritual e que é aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor realmente conta conosco. A vida do nosso Senhor foi uma obra realmente feita somente por Ele, mas hoje a segunda vinda do Espírito Santo é uma obra conjunta, nossa com o Espírito Santo, para edificação do corpo, para nos fazer tornar adequados a sermos a noiva do Senhor. Então, com essas palavras eu termino, que o Senhor possa nos iluminar, nos constranger, nos fazer meditar sobre essa experiência de Ananias e Safira, sem julgar, mas entendendo que podemos sim cair em situações semelhantes e que o Senhor nos livre disso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.